Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Paulo Pinto e todas as semanas estou aqui, ou à quinta ou à sexta-feira, esta semana à sexta, para vos falar dos factos que moldam o preço do Bitcoin e dos mercados de cripto. E começamos já com o gráfico à semana, desculpa, ao mês, como sempre, e o que vemos é, estamos praticamente em all-time high. Atingimos este mês já um valor de 123 mil, estamos a 117 mil, estamos um bocadinho abaixo do nosso valor máximo, mas estamos perto na terceira semana do mês e estamos praticamente em terceira semana. Uh, sim, faltam basicamente 2 semanas, mais ou menos, mas das próximas, provavelmente uma semana completa e uma semana que vai ficar mais ou menos a meio, portanto, uma semana e pouco mais, e estamos basicamente em all-time high neste mês. Em relação aqui aos nossos dados, eu que abri coisas a mais que não tinha que abrir. Em relação aqui ao nosso Hyper-B, continuamos o RSI a subir, continuamos a ver a espuma ainda bastante fininha, mas estamos todos praticamente a andar tudo para cima. Estamos com uma candle com o corpo mais acima de sempre. Já a candle do mês passado foi a candle que fechou mais alta de sempre. Nós neste momento estamos com a candle ao mês o mais alto de sempre. Se nós descemos para o gráfico ao mês, o que vemos é que, desculpa, eu e a mês e a semana hoje estou a trocar. O que vemos é que a semana passada tivemos uma grande subida, nós depois já vamos falar um bocado sobre isso, mas esta semana já atingimos o nosso máximo e estamos neste momento num certo retrocesso. Seja como for, não vemos esse retrocesso ainda no nosso Hyper-B, estamos em alta, estamos lá muito em cima, praticamente desta semana para esta não vimos descida nenhuma, mas poderemos estar a encontrar neste momento aqui um certo topo, um certo andar para o lado aqui. Não podemos esquecer que muitas vezes estamos a guiar-nos pelo technical analysis, que é quase como eu digo sempre, quase a mesma coisa que estamos a ler a ler nas estrelas e ler os folhas do chá. Normalmente este tipo de candle já aqui quer dizer reverse, isto é, nós estávamos a subir, apanhámos esta candle, devíamos ter descido, na realidade descemos um bocadinho e voltámos outra vez a subir, que não foi reverse nenhum, não fizemos reverse nenhum. Portanto, mais um exemplo de technical analysis totalmente falhada. Como é que a gente poderia saber estas coisas todas? Era olhar precisamente como eu costumo dizer, olhando para as liquidações, olhando para todos os movimentos político-económicos, para podermos analisar o que é que está a acontecer. Descendo para o gráfico ao dia, o que vemos é que depois desta subida que aconteceu no dia 14 de julho, que fomos até aos nossos 123 mil, depois de termos descido, estamos a dar basicamente para o lado. E nós vamos ver precisamente isso, depois quando nós vamos ver o gráfico com o nosso com o CPA. Nós vamos ver isso daqui a bocado. Entretanto, nós depois temos atingido este máximo, em relação aqui à onda, estamos neste momento a andar para baixo, não estamos a andar muito para baixo, porque também estamos a andar literalmente para o lado em termos de valor do gráfico, depois temos descido aqui até estes valores de 117, voltámos a subir até aos 120, andamos agora a descer outra vez até aos 117, andamos aqui num determinado range, e já podemos descer bastante mais, mas estamos a andar literalmente aqui para o lado, o que faz com que aqui na onda também nós estejamos a andar um pouco para o lado, apesar de ser para o lado e para baixo, estamos a dar ao lado e para baixo. O que nós podemos ver em relação ao que aconteceu nos ETFs, para quem acha que isto não serve absolutamente para nada, que os ETFs não querem dizer absolutamente nada, o que nós vamos ver é que no último passado dia 10 e 11 de julho não houve aqui compras na ordem de $1 bilhão cada dia nos ETFs. Isto já começa a ser relevante, porque tendo em conta que a Bitcoin tem cerca de 2 bilhões de dólares de tráfego normal, só os ETFs trazerem 1 bilhão de dólares, isto quer dizer que estão a trazer cerca de metade do tráfego de compra de Bitcoin, o que aí sim já é relevante. E se nós vamos ver o que aconteceu no passado dia 10, foi precisamente esta subida que nós temos aqui a ver, que passa dos 111, vai para os 116 e depois no dia seguinte ainda vai até no máximo 118. Depois de todas estas subidas, sim, continuámos a ter compras, sempre na ordem dos 3 dígitos, de quase 300 milhões, 400 milhões, 799 milhões, 800 e 522 milhões, portanto, tivemos sempre compras, muitas compras por parte dos ETFs,
de Bitcoin, temos muita compra nos últimos dias, somente depois do dia 10 de junho, tivemos realmente muitas compras. O que é que nós podemos ver mais ainda sobre esta questão dos ETFs? Vamos ver que eu aqui iria mostrar, que é esta questão das liquidações. Quando nós passamos aqui ao dia, o que vemos é que tivemos agora aqui uma descida com algum mais ou menos, descemos desde os 118, que é 117, para buscarmos aqui uma série de liquidações, que eu digo, temos muitas liquidações de shorts acima do preço que vai até aos 122, mais ou menos. Se nós vemos aqui aos 3 dias, o que vamos ver é que o Bitcoin subiu e como não ultrapassou ou não conseguiu ultrapassar aqui estes valores acima, os shorts foram começando a ser criados a partir do dia 18, a partir do dia 2, às 5h45 começaram a ser criados shorts e até mesmo aqui ao valor de 121, portanto nós temos shorts na valor de 121 a 500 e também aqui entre 121 e 125, portanto temos alguma zona de shorts, mas aqui aos 3 dias nós vemos uma zona muito grande de liquidações um bocadinho abaixo do preço, o que poderá levar o preço a descer ainda um bocadinho mais para virem buscar-nos estas liquidações. Mas se nós vamos ver o preço à semana, as liquidações à semana, num gráfico visto à semana, o que nós vemos é que, apesar de nós termos algumas liquidações abaixo do preço, onde nós vamos ter mais liquidações é acima do preço. Portanto, apesar de nós já ter atingido aqui os nossos 123, neste momento as liquidações estão a rodar aqui os nossos 121 e aqui as liquidações estarão dos 117, 116 e 115 mil. Portanto, vamos ver agora com o fim de semana, onde habitualmente temos menos tráfego, menos volume, para onde é que o Bitcoin poderá ir. Tudo depende agora da forma de como é que o retail for interpretar todos estes valores, se querem ir mais acima, se querem ir mais para baixo, se eles vão querer comprar ou utilizar as plataformas de trading para fazer shorts e longos. Vamos ver então o que vai acontecer. Ao dia também, o que nós vamos ver é que o Ethereum tem estado completamente louco. O Ethereum desde o passado dia 8 até hoje tem vindo basicamente sempre a subir e nós vamos ver precisamente isso também, as subidas a partir desde o dia 8 em frente. Tivemos sempre compras de Ethereum no valor sempre de 3 dígitos, sempre 211, 200, 383, 259, 192, 726, 602. Então o que é que está a acontecer? O que está a acontecer na realidade foi uma coisa que eu acho que eu nunca cheguei a dizer, ou melhor, acho que disse, que é: primeiro arranca o Bitcoin, sempre, quando arranca o bull market, primeiro arranca o Bitcoin, sempre. Depois, a segunda moeda que vai arrancar é o Ethereum. Depois o resto das altcoins todas. Isto é o que é que está a acontecer. As pessoas estão a ver o Bitcoin a arrancar. As pessoas até já podem ter comprado o Bitcoin. Então o Bitcoin está a arrancar, a próxima moeda vai ser o Ethereum. O Ethereum ainda está a preço de saldos. E eu sempre disse que eu não posso acreditar muito no projeto do Ethereum, mas eu sempre disse que o Ethereum é uma moeda que tem potencial de chegar quase aos 10 mil, pelo menos ainda neste ciclo. Portanto, se está neste momento, estava a 2.500 aqui, então comprando a este valor, se vai até 10 mil, estou a multiplicar por 4 qualquer investimento que faça, o que é bastante razoável se fazer esse investimento. Então é precisamente isso que as pessoas estão a fazer, é comprar a Ethereum, porque se o Bitcoin avança, o próximo moeda a arrancar é o Ethereum e depois ainda vir todas as altcoins que vêm daí a seguir. E o que nós vamos ver é também, quando nós vamos ver o Bitcoin Dominance, nós vemos agora uma queda brutal, especialmente aqui já do dia 13, já dentro desta semana, desde o fim de semana até agora, uma queda brutal do Dominance. Se vocês se lembram, estava aqui na ordem dos 65%, 64% a semana passada, e neste momento está nos 61%, que é uma queda brutal do Bitcoin Dominance. Então, para onde é que está a ir estes valores? Está para ir para altcoins, que, se vocês vão se lembrar, eu sempre dizia que são todas as altcoins, o market cap de cripto, de todas as altcoins, menos Ethereum de Bitcoin, ainda estava muito longe, estava nos 900 milhões, de bilhões, esteve até nos 700, esteve aqui embaixo nos 700, a semana passada estaria aqui nesta zona dos 800, e de repente, pumba, o que é que aconteceu? As pessoas estão a vender o Bitcoin em altas para comprar altcoins que estejam em baixa, ok? E nós podemos ver essas altcoins, já vemos aqui a subida das altcoins. Temos como o Ethereum, que subiu quase $1.000, saiu dos 2.500 para os 3.500.
o CRO saiu quase dos 8 cêntimos e chegou até a estar nos 12 cêntimos, que é um valor também bastante bom. O Engine saiu dos 6 cêntimos para os 8 cêntimos, não teve uma subida muito grande, na realidade. Depois, o Luna subiu aqui dos 4,053 para os 4,068, uma subida relativamente jeitosa. Vamos ver aqui que a subida é de mais ou menos 27%, o que é bastante bom. O Shiba Inu sobe cerca de 30%. O Pepe sobe, vamos ver até aqui, cerca de 44%. Portanto, nós estamos a ver neste momento um mini altcoin season. Isto é, as pessoas estão a ver neste momento o seu Bitcoin e por isso o dominance do Bitcoin está a descer e estão a comprar as altcoins e por isso temos neste momento o valor de mercado das altcoins, o valor total do mercado das altcoins acima de $1 trilhão e tivemos durante muito tempo abaixo deste mesmo trilhão. Ok? Portanto, podemos ver precisamente onde está aí, como é que o dinheiro está a fluir no meio disto tudo. E aqui no Liquidation Map não temos. Já sei o que é que ia dizer. Em relação aqui ao nosso SPF, o que nós vemos é que estamos praticamente em all-time high também. Estamos neste momento, a candle da semana está a mais alta de todas. Ao dia, apesar de estarmos um bocadinho abaixo, estamos praticamente em all-time high. E o dólar index, não é para mover, o dólar index está literalmente a subir. O dólar index está literalmente a subir, com tudo o resto a subir, quer dizer que há uma injeção de capital muito grande, especialmente por parte dos Estados Unidos, que vão poder pôr cerca de 4 trilhões de dólares no mercado. Para estimular o mercado. Portanto, existe aqui uma série de boas notícias que nós podemos avaliar. Também, isso é uma boa notícia ou não? Não sei, mas é uma notícia. Há neste momento uma guerra aberta, eu já tenho falado disto muitas vezes, há uma guerra aberta entre o Jerome Powell da Reserva Federal e a administração Trump. Eu já tenho dito isto muitas vezes, o Jerome Powell, e ninguém está a pôr em causa a sua competência, mas ele está com alguma cegueira ideológica, acha que todas estas medidas que o Trump está a implementar não são boas para o mercado, sabe, a questão das tarifas, a questão de tenta fazer tudo para aumentar os trabalhos de colarinho azul, os trabalhos normais, trabalhos em fábricas e tudo mais, na América, e ele, como o Jerome Powell não acredita nisso, em vez de estar a olhar para os números e em vez de estar a tentar analisar os números, ele continua a dizer que não quer baixar as taxas de juros, apesar de todas as evidências serem para baixar as taxas de juros. Então neste momento há esta guerra aberta entre Jerome Powell da Reserva Federal para baixar as taxas de juros, em que o Trump diz baixa as taxas de juros porque nós temos tudo, estamos mais do que bem posicionados para o que nós estamos a fazer, está a ser bom para o mercado para baixar as taxas de juros, e o Jerome Powell continua a dizer não acredito em vocês, eu apesar de eu estar a ver os números bons, eu não acredito. Esta cegueira ideológica não tem sido boa para ninguém, né? E há rumores de que há pessoas para substituir, ou ele pode se demitir, ou o próprio Trump pode o demitir. Existe uma série de rumores, nós estamos aqui à volta a tentar à espera e a tentar ver o que é que vai acontecer, mas até agora tudo indica que ele poderá ser afastado ou poderá se afastar do cargo de CEO da Reserva Federal. O que nós vamos ver será bom ou mau, isso eu não sei. Procurem vocês a vossa informação. Não se esqueçam que eu não sou nenhum advisor, simplesmente sou uma talking head, uma cabeça falando na internet a dizer coisas sobre cripto. Vocês não acreditem em nada que eu digo sem investigarem primeiro do vosso lado, mas eu, apesar de não saber nada, apesar de não ser nenhum advisor, quase sempre estou certo. Essa é que é a verdade. Mudando aqui um pouco para o nosso CPR, o que nós vamos ver é que já no Bitcoin, acho que já estávamos a semana passada também, ou estávamos perto, já ultrapassámos aqui a zona
da resistência 2, portanto a probabilidade de que ainda continuamos, temos uma continuidade para cima, começa a ser grande para o próximo mês, falta quase uma semana e meia para ter quase 2 semanas, na realidade, para terminar, pronto, são quase 2 semanas, portanto nós estamos relativamente bem para ter uma certa continuidade. O próximo ponto aqui está nos 124 mil, vamos ver se ainda conseguimos atingir este mês, provavelmente não, mas vamos estar aqui entre os nossos 117 e 300 e os 124 mil. Vamos ver se vamos a este valor ou não para ir buscar aquelas liquidações que eu vos falei. As liquidações aqui abaixo. Vamos ver o que é que o mercado vai fazer. O Ethereum subiu até acima, até a resistência 3. Está com bastante força neste momento. O rumo até aos 10 mil está feito, está a ser trilhado, isto é, os primeiros passos estão a ser dados. O Jasmine já tivemos na zona da resistência 2, o que é muito bom, já estamos na resistência 1. Isto era um mês com bastante volatilidade, segundo aqui os pivôs todos juntinhos, portanto nós estamos a ver precisamente isso. Vamos ver se chegamos aqui até à zona dos 2 cêntimos, ou se ficamos aqui entre o valor de 1,8 cêntimos e o valor de 1,5. Vamos ver então o que é que vai acontecer, mas está, digamos que estamos a ver isto com bons olhos. Altcoin Season está em grande. O Long, apesar de não ter chegado à resistência 2, chegamos até à resistência 1, até estamos bastante a meio entre a distância entre a resistência 1 e a resistência 2, apesar de termos estado quase na resistência 2. Portanto, vamos ver também uma certa volatilidade prevista também no CPA. O Shiba Inu tivemos acima da resistência 2, estamos neste momento a meio, na zona intermédia entre a resistência 1 e a resistência 2. Vamos ver se vamos continuar aqui nos 4.015, se até podemos chegar aos 4.016 para o Shiba Inu. O Pepe estamos acima da resistência 1, mas com uma tendência de continuar a ir para cima se tudo continuar desta maneira. O Cardano está bem mais próximo de $1 do que já esteve, já esteve aqui nos 90 cêntimos, 89, 90 cêntimos, estamos neste momento nos 83 cêntimos, o que é francamente bom para o Cardano, a ver se volta outra vez aos $3 e tal, $4, que foi o all-time high. Há quem diga até que esta é uma moeda que poderá chegar aos $10. Eu só acredito nisso se houver aqui uma implementação ou um trazer do Circle USDT, o USDC, que é as stablecoins para poder as pessoas comprarem e venderem Cardano diretamente. Aí sim eu acho que isto poderá ter algum sucesso. O Floki, eu sei que tem Floki, o Floki está em altas, ultrapassou aqui a terceira zona de resistência e neste momento está com uma subida espetacular. Nós vemos aqui do mínimo, destes mínimos até aqui, uma subida de cerca de 90%, praticamente para o dobro, 88%, e tivemos até no máximo até 91%, portanto tivemos aqui uma subida espetacular, praticamente dobramos o valor, o que é francamente bom para uma moeda tão pequena e tão uma meme coin tão desconhecida. Enfim, é mais ou menos isto tudo que eu vos tinha hoje para dizer. O mercado, apesar de mostrar alguma volatilidade, está com uma tendência cada vez mais para cima. Portanto, se vocês querem comprar, esta não seria, que eu diria, esta não é zona de comprar, na realidade esta é uma zona para vocês venderem, esperarem por um certo, um retrocesso do mercado para depois comprar onde é que poderá ser esse retrocesso, um bocadinho abaixo dos 117, 116, apanhando aquelas liquidações que eu vos mostrei, descendo aqui um bocadinho a mais para depois voltarmos outra vez ele a subir. Portanto, aqui um valor, estes 115 e estes 117, esta zona toda aqui a que poderemos chegar e fazemos aqui isto arredondado, o arredondar do fundo, e para voltarmos outra vez a dar uma certa continuidade. Nós fizemos mais ou menos isso aqui, subimos, depois arredondámos aqui um bocadinho no fundo, apesar de ter sido basicamente a dar para o lado, para depois darmos uma subida. Este será o padrão que eu estou à espera que aconteça. Vamos ver se para a semana terei melhores ou piores notícias para vocês. Tenham cuidado. Se compraram mais baixo, é uma boa altura para vocês tirarem alguns lucros. O mercado está aí, está bom. Podem tirar uma parte desses lucros, uns 20%, 30% dos vossos lucros, para depois comprar mais abaixo, ou então para realizarem capital, que também merecem. Portanto, fiquem à espera de fazer também dinheiro, que apesar do Bitcoin dar muitos ganhos, se vocês não venderem, vocês nunca vão ganhar nada. Para já fico por aqui.
Vos desejo o resto uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana e para a semana cá estarei para vos apresentar todos estes meandros do mundo da cripto que moldam o preço e criam esta maravilha que é a Bitcoin, o ecossistema de cripto e de Bitcoin e das cripto. Ok? Fiquem bem, até para a semana e não se esqueçam, boas trades!